Olá amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos ter mais um momento de meditação da Palavra de Deus. A nossa meditação tem por título Satanás não pode obrigar você a pecar. Veja, se atente a este título dessa meditação. Satanás não pode obrigar você a pecar. O pecado é uma escolha. Ele pode vir com a tentação, mas ele não pode obrigar você a pecar. O versículo bíblico para a nossa meditação, para iniciarmos a nossa meditação, está lá em Mateus capítulo 4, verso 10, que diz: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essas palavras foram pronunciadas por Cristo. Cristo cita a Escritura, ele diz: Porque está escrito. E ao ele citar as Escrituras, a terceira tentação, o diabo leva Jesus no monte. Veja, Satanás leva Jesus ao monte, mostra todos os reinos e a glória dele, os reinos deste mundo. E ele diz: Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Daí Jesus cita o que está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A meditação diz assim: O tentador jamais poderá nos forçar a praticar o mal. Não pode dominar a mente, a menos que ela se submeta a seu controle. Olha, o tentador jamais poderá nos forçar a praticar o mal. Não pode dominar a mente, a menos que ela se submeta ao seu controle. Então, ele só pode dominar, né, a mente a partir do momento que você e eu se submetam ao controle dele. Mas caso contrário, se não nos submetermos, ele não tem como dominar a mente. A vontade tem que consentir, ou seja, a vontade tem que permitir, tem que haver um consentimento, uma aprovação, para que ele possa ter um domínio. E a fé tem que colocar sua segurança em Cristo antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Ou seja, nossa fé tem que colocar, a fé tem que colocar sua segurança em Cristo. Ou seja, a nossa confiança deve estar em Cristo. Para que assim, antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Entretanto, todo desejo pecaminoso que nutrimos proporciona certa vantagem ao inimigo. Então devemos ter todo um cuidado. Todo desejo pecaminoso que a gente nutre proporciona certa vantagem ao inimigo. Em Efésios capítulo 4, verso 27, lá diz assim: Não deis lugar ao diabo, porque se você der lugar a ele, com certeza ele terá um domínio. Todo ponto em que deixarmos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual ele pode entrar para nos destruir. Todo fracasso ou derrota de nossa parte dá a Satanás a oportunidade de acusar a Cristo. Veja que triste, que terrível. Todo fracasso ou derrota de nossa parte dá a Satanás a oportunidade de acusar a Cristo. Quando Satanás citou a promessa aos seus anjos ordenará a teu respeito, em Mateus capítulo 4, verso 6, ele omitiu as palavras para que te guarde em todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 11, uma vez que Cristo citou as Escrituras, o diabo também vem e citou as Escrituras. Só que ele não citou toda a palavra de Deus. Ele omitiu as palavras para que te guarde em todos os teus caminhos, isto é, em todos os caminhos da escolha de Deus. Ou seja, os caminhos do Senhor Deus. Nós seremos guardados se estivermos andando no caminho, na vontade do Senhor. Andando pelo caminho que é expresso a vontade de Deus. Então, ele omitiu essas palavras para induzir Cristo a ceder à tentação, para impelir
Cristo para o mal, né, para transgredir a palavra de Deus. Jesus se recusou a sair da vereda da obediência, conquanto manifestasse perfeita confiança em seu Pai, não se colocaria sem que isso lhe fosse ordenado, em situação que tornasse necessária a interposição do Pai para o salvar da morte. Não forçaria a providência a vir em seu socorro, deixando assim de dar ao ser humano um exemplo de confiança e submissão. Então, Cristo não ia forçar a providência a vir em seu socorro, como o diabo estava insinuando, querendo levar ele a tomar, né, uma decisão que viesse a forçar a providência a vir em seu socorro. Jesus declarou a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, verso 7. Essas palavras foram ditas por Moisés aos filhos de Israel quando ele estivera sede no deserto e pedira que Moisés lhe desse água, exclamando: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17, verso 7. Deus tinha operado maravilhas por eles, porém em aflição duvidaram dele e exigiram demonstrações de que estava com eles. Procuraram em sua incredulidade pô-lo à prova. E Satanás estava incitando Cristo a fazer a mesma coisa. Deus já tinha testificado que Cristo era seu filho. Interessante que Deus Pai, ao testificar no batismo ali, quando Jesus é batizado, uma voz ali fala, o próprio Deus fala, Deus Pai: este é meu filho amado, a quem me comprazo, quem me dá muita alegria. Então, Jesus houve essa comprovação que de fato ele era filho de Deus. E agora vem um tentador para insinuar dúvidas, colocar dúvidas. Se você é o filho de Deus, faça isso, haja dessa maneira. Ou seja, contrário à palavra de Deus. Aqui diz assim: pedi novamente o sinal de que ele era o Filho de Deus seria pôr à prova a palavra divina, tentando, e o mesmo aconteceria ao pedir o que Deus não havia prometido. Manifestaria desconfiança e estaria realmente provando ou tentando. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar que Ele cumpre sua palavra, mas porque as cumpre, não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. Então, não devemos apresentar ao Senhor nossas petições, nossos pedidos, para provar que Ele cumpre a sua palavra. Não, mas porque Ele cumpre. Ou seja, vou pedir algo para Deus para mostrar aí se Ele tem poder, se Ele pode me conceder. Não, isso aí gera dúvida. Você está duvidando se Ele de fato cumpre as promessas. Então, essa é a falsa fé. Essa é a fé, a presunção, que Satanás tentou Cristo a cometer, a agir dessa maneira, com uma falsa fé, no qual reclama até as promessas de Deus, mas não quer viver de toda a palavra de Deus, quer andar em seus próprios caminhos, fazer do seu próprio jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. No entanto, a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente quem tem verdadeira fé está protegido contra a presunção, a falsa fé. Pois presunção é a falsificação da fé operada por quem? Por Satanás. Então, ele não pode obrigar ninguém a pecar.
Ele pode até levar você, como no caso de Cristo, diante de uma tentação, né? Diante de algo tentador, mas nunca obrigar. Agora é interessante que nisso tudo nós podemos sair vitoriosos, pois Jesus Cristo tem esse exemplo de vitória, vivendo pela fé. A fé vem da palavra de Deus, está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Se nos mantivermos na palavra de Deus, a promessa é que se guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, não iremos pecar contra Deus, quebrando sua lei, não é? Então, haverá um poder maior para nos proteger. Eu gostaria de encerrar a meditação lendo um verso bíblico que está lá em Tiago. Convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo, se for possível. Tiago capítulo 4, o verso 7. Diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, aquele que não pode obrigar você a pecar, o tentador, se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, a promessa é que ele vai fugir. Pensa aí numa pessoa fugindo. É algo desesperador, não é? A pessoa está ali correndo, até olhando para trás, ali em desespero, querendo fugir da situação que está trazendo um desconforto. Então isso vai acontecer a partir do momento que nós nos submetermos a Deus e resistir ao diabo. Ele vai fugir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos veremos numa próxima meditação, se assim Deus permitir. Mas eu convido você a orar. Oremos. Querido eterno Deus, graças te damos, ó Pai Celestial, pelos momentos que aqui passamos em meditação da Tua Palavra. Abençoa, querido Pai, aqueles que por algum motivo têm andado em caminhos que não são os Teus, para que se volte para o Senhor. E aqueles que estão sendo induzidos ao pecado, a ceder à tentação, que eles lembrem-se que em Ti pode encontrar forças para resistir o maligno, se submeterem ao Senhor, estarem submetidos totalmente a Ti, resistir ao maligno, ele vai fugir. E obrigado, Deus, por saber que Ele não pode nos obrigar a pecar. Temos a livre escolha, a livre decisão de tomarmos sempre uma decisão correta para sermos fiéis ao Senhor. Muito obrigado porque em meio a todas as aflições, tentações, há um escape. Mesmo do grande tentador, há um escape e ele só terá domínio se nós consentirmos, se nós submetermos a nossa vontade a dele. Mas nos concede, ó Deus, sempre fidelidade à Tua Palavra, estarmos vivendo toda a Palavra de Deus. Foi essa palavra que foi citada para Ele através do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo venceu. Nós também podemos vencer. Muito obrigado pela vitória que há em Cristo Jesus e que é nossa, pois Cristo foi dado para todos como um resgate, como um exemplo, para que possamos seguir os seus passos. Te pedimos, ó Pai, todas essas bênçãos e te somos gratos em nome de Jesus. Amém.